Concurso PM São Paulo 2023. Você está preparado para gabaritar toda a Constituição do Estado de São Paulo? Sim, vai cair no seu concurso. E como que a gente faz para gabaritar toda essa Constituição? Muitas questões. Então eu tenho aqui questões de todos os artigos. Então o que a gente vai fazer? Uma junção, a gente vai fundir toda a parte teórica, todos os artigos da Constituição, mais questões sobre eles. Nessa apostila aqui tem mais de 70 questões, ou seja, tem mais questões do que artigos, tá legal? E outra coisa, eu quero que você preste bastante atenção, tem gente estudando errado. Sabe por que estuda errado? No seu edital vê igualzinho tá na tela aí, ó. Título 2, o que a pessoa faz? Eu já vi gente comentando aqui que está estudando toda a organização de poderes. Aí depois que ele estudou toda a organização de poderes, ele está pulando a parte 2. Mas poder executivo, gente, e poder judiciário, ambos, essas duas partes aqui, pertencem aqui em cima. Tanto esse quanto esse pertencem aqui em cima. Se você está estudando organização dos poderes, você já está estudando poder judiciário, já está estudando poder legislativo. Então, você tem que saber, pelo menos, ler o edital. Por quê? Quando o edital falou aqui para vocês, título 2, da organização dos poderes, ele não quer o título 2 todinho. Por isso ele colocou aqui, ó, 2 pontos. O que ele está querendo com esse edital? Ele quer apenas, dentro da organização dos poderes, o poder executivo e o judiciário. Veja que ele pediu apenas o capítulo 3 e o 4. Ele não te pediu o 1 e o 2. Como funciona a organização dos poderes aqui no Brasil? Temos o poder executivo. Quem é o executivo? Os prefeitos, os governadores, o presidente da república. Ele executa o que a lei foi feita. Ele é que cria a ponte, que coloca asfalto, que mantém as escolas, que mantém os hospitais funcionando. Ele executa as coisas. Poder legislativo. Aquelas pessoas, deputados, senadores, vereador, pessoas que estão lá para legislar, ou seja, criar leis. Que vai ser executada pelo Poder Executivo. Que vai ser publicada pelo Poder Executivo. Tá? O Poder Executivo pode sancionar, ou seja, ele pode concordar ou não com essa lei. Então, são poderes diferentes. E o Judiciário? O Judiciário, ele vai fiscalizar o Poder Executivo. Então, na hora de você estudar, você não vai estudar poder legislativo que não pediu. Então, quando você vê 2 pontos, quer dizer que dentro desses 2 pontos, ele quer só esse. Igual aconteceu com 2. Veja só no 2, ó. Aqui, ó, ele quer isso aqui mesmo. Porque, ponto final. Mas aqui no 2.3, organização do Estado é uma coisa grande. Dentro da organização do Estado, tem isso aqui, ó. É o de baixo, porque tem 2 pontos. Só que dentro desse de baixo, da administração pública, ele colocou 2 pontos de novo. Ele quer só isso aqui, ó. Ele não quer da administração pública inteiro. Ele quer, quando terminou aqui no ponto vírgula, das disposições finais. Então, para te ajudar nesse PDF aqui, já tem tudo isso. Já separei, ó. Poder Executivo. Comecei aqui, ó. Título 2, Organização dos Poderes, Poder Executivo. Título 2, Organização dos Poderes, Poder Executivo. Eu pulei o capítulo 1 e 2 que não pediu, tá? Coloquei todas essas aqui. O que eu fiz nesse PDF também aqui? Eu separei em grupos. Peguei a primeira parte do Poder Executivo, os 9 primeiros artigos aqui, eu tenho 46, e 15 questões, tá vendo? 9 artigos, coloquei 15 questões sobre eles, que a gente vai comentar essas questões agora. Aí depois que comentei isso aqui, ó, Poder Executivo, tá aqui, o gabarito tá aqui bonitinho. Continuei com o Poder Executivo, que eu falei, governador, prefeito e presidente é Poder Executivo. Então, aqui tá falando só sobre o governador agora. Acabou de falar governador? Mais questões. Acabou de falar Poder Executivo todinho? Começou o Poder Judiciário. E tem os artigos aqui, ó, põe poucos artigos, 10 artigos e mais questões. Até a gente pegar todos, tá? Todos os artigos. Vamos começar nossa aula agora. A introdução já ficou bem grandinha, 4 minutos. Nossa primeira aula aqui, eu vou dar uma breve leitura nesses primeiros 9 artigos e a gente vai para a questão. Tá legal? Primeiro tá falando aqui, já falei, Poder Executivo. O Poder Executivo é exercido pelo governador do Estado, eleito para um mandato de 4 anos. Ou seja, isso pode cair na prova, ó. Vai anotando, tá, gente? Tudo que você acha que é importante, principalmente números, a gente anota.
Você já sabe, o governador, o mandato é de 4 anos. Isso acho que pouca gente erra, porque de 4 em 4 anos a gente tem eleição para governador. Poder Executivo, exercido pelo governador do estado, e ele tem mandato de 4 anos. Pode ser reeleito para um único período subsequente, ou seja, tem o seu governador do seu estado, de São Paulo. Se ele quiser candidatar de novo, ele pode, mais uma vez, mas ele não pode ter o terceiro mandato, isso está falando. Mas se ele quiser, por exemplo, ter o primeiro, o segundo, reeleição, pode, ele fica um mandato sem poder ir e depois volta. Se ele ficar um mandato em casa, ele pode voltar a candidatar de novo. Tá legal? Isso pode, aí está falando aqui, tá? Ele não pode ter subsequente, ele não pode ter 3 mandatos seguidos. Isso que é proibido. Tá? Não quer dizer que o governador não pode ter 10 mandatos. Se tiver uma questão dessa perguntando, o governador do estado de São Paulo pode ter 10 mandatos? Pode. Não sendo seguido, não sendo subsequente. Belezinha? Então, já vimos aqui o que é importante do 37. 38. Substituirá o governador no caso de impedimento e sucederá-lhe-á de vaga o vice-governador. A gente já sabe. Quando sai o governador, morreu o governador, o que acontece? O vice assume. Não é? O vice, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o governador sempre que for ele convocado para missões especiais. Então, o que está falando aqui? Que o governador pode convocar o vice para missões especiais. Então, quando você estiver lendo uma lei, não leia só por lei. Cada artigo foi feito querendo atingir um alvo. Esse alvo que cai na nossa prova. Qual que é o alvo aqui desse aqui? Que quando não tiver governador, o vice assume. Essa é uma função do vice. A outra função do vice, se tiver com uma missão especial, você não precisa saber o que é missão especial, não. Se tiver uma missão especial, o governador pode mandar o vice ir lá. Pode convocar o vice para isso. Tá legal? 39. A eleição do governador e do vice-governador realiza-se-á. Subir demais. No primeiro domingo de outubro. Ou seja, a eleição será no primeiro domingo de outubro. Ó, gente, isso aqui é excelente para cair. Ano que vem, ano eleitoral. Tá para sair tribunais eleitorais aí. A RO tem 20 tribunais aí que tá para lançar concurso. Então, a gente tá vivendo o mundo das eleições agora, tá? Então, é bom você saber que é no primeiro domingo que vai ter eleição. É do primeiro turno. E no último domingo, olha só, segundo turno. Então, você pode marcar aí. Primeiro turno, primeiro domingo. E segundo turno, no último domingo. Se houver do ano anterior ao término do mandato de seus antecessores. E a posse ocorrerá em 1º de janeiro. Então, posse, 1º de janeiro do ano subsequente, observado quanto ou mais o dispositivo do artigo 77 da Constituição. Tá? Então, o que você tem que saber? Vai ter eleição ano que vem. Primeiro domingo de outubro, primeiro turno. Caso tenha segundo turno, será no último domingo de outubro. Posse, 1º de janeiro. Tá vendo? Vamos pegar as informações tudo, vai anotando tudo isso, porque não dá tempo a gente ficar assim, vendo, revendo, lendo a lei 1000 vezes. E é burrice. Se você fazer o que eu tô falando aqui, ó, vai anotando. Primeiro domingo é isso, segundo domingo é aquilo, posse em 1º de janeiro. Quando você for ver toda essa Constituição aqui do Estado de São Paulo, você terá um resuminho dela prontinho, que você com uma página, você vai ter tudo. Em vez de ficar lendo todas essas páginas aqui, você vai ler só aquele resuminho seu. Coisa que você pode ler assim na véspera da prova e chegar fresquinho na cabeça na nossa prova, tá legal? Ó, tá acabando. Em caso de impedimento do governador e do vice-governador, a vacância dos respectivos cargos serão sucessivamente chamados ao exercício da governança o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça. Então, se tiver impedido o governador e o vice, ou seja, morreu os dois, é um caso. Aconteceu um acidente, o avião explodiu, aconteceu um acidente de carro e tá paraplégico, sei lá, aconteceu alguma coisa, tem uma dor de barriga lá danada e não pode trabalhar. Tá?
Então, isso que é vacância. Vacância quer dizer que os dois saíram. Nenhum está lá. Tá legal? Então, você não vai ter nem governador e nem vice-governador. Opa, tô riscando aqui com coisa errada, né? Deixa eu apagar isso aqui. Opa. Então, você está impedimento do governador e do vice-governador. Isso chama-se vacância. Serão sucessivamente chamados ao exercício da governança o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça. Então, olha o que acontece em São Paulo. Quando sai o governador morreu, tem uma dor de barriga, se alguma coisa aconteceu com ele, o vice assume. Isso a gente aprendeu nos artigos aqui que a gente já falou hoje. Mas se aí o vice também não pode assumir para alguma coisa que aconteceu, foi baleado, sei lá, o vice foi pular de paraquedas e caiu lá, sei lá, numa plantação de cactos e tá cheio de espinho lá na bunda. Aí ele não pode ir lá comparecer ao serviço. Tá cheio de espinho lá, a esposa dele tá lá arrancando os espinhos. Aí, por esse motivo, ele não foi trabalhar. Então, quem vai assumir? Olha, duas pessoas. O presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça. São essas duas pessoas que vão assumir. Tá vendo? Então, por isso a gente fala, cada artigo tá te dando informações básicas para você acertar questões. A gente tem que começar a aprender a interpretar cada artigo desse. 41. Vagando os cargos de governador e vice-governador, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Declarado inconstitucional, em controle, em qualquer dos casos, os sucessores deverão completar o período de governo restante. Quando ele fala vagando o cargo de vice, aqui deve ser que se morreu os dois, né? Se morrer os dois, esses aqui não podem ficar o resto da vida lá comandando, não, né? Nem o presidente da Assembleia, nem o presidente do Tribunal. Então, se viu que morreu os dois, nenhum dos dois vai poder voltar, faz uma eleição daqui a 90 dias, deixa esses dois lá por 90 dias. Por que não pode chamar amanhã? Porque até que faz a eleição, manda a urna eletrônica, manda não sei o quê, 90 dias para apurar o resultado. Então, 90 dias. Aí, 90 dias, teremos uma nova eleição. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública, direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público observado. O que ele está falando aqui? Se ele falou aqui, ó, o governador perderá o mandato. Por que ele vai perder? Porque ele assumiu outro cargo ou função na administração pública. Ele não pode ter outro cargo público. Mas se ele passou no concurso, ele vai ser punido por causa disso? Ou ele já passou antes no concurso e assumiu o governador agora, ou ele pode estar lá com o governador, ele sabe que vai perder a eleição, sai um concurso lá do estado e resolveu fazer. Por que não pode? Poder pode. Ele não pode trabalhar os dois ao mesmo tempo. Porque se a gente é servidor público, como é que a gente vai ser nosso patrão e servidor ao mesmo tempo? Então a gente tira uma licença sem vencimento, vai trabalhar com o governador, acabou o mandato, a gente volta para o nosso cargo. Se ele passou em um concurso público enquanto está sendo governador, ele vai tomar posse bonitinho, mas ele não vai lá exercer o cargo. Ele vai esperar acabar o mandato dele para exercer. Ou ele vai largar o governo e vai exercer seu cargo. Isso está falando aqui. Por que ele falou? Por que ele está falando? Na administração pública, ressalvada a posse. Por quê? Em virtude do concurso público. É para fazer isso por causa da posse. Ele passou em concurso. O que não pode ter o governador? Um cargo em comissão. Ele não pode ser o governador e ter um cargo em comissão na prefeitura. Um cargo em comissão numa secretaria do Estado. Isso ele não pode. Por isso que falou. Se for concursado é uma coisa. Ele não vai perder o cargo dele. Ele passou no concurso. Mas se ele entrou na administração pública sem concurso, aí não. Aí ele é proibido ter outro cargo. O governador e o vice-governador tomarão posse perante a Assembleia Legislativa, prestando compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a do Estado e a de observar as leis.
Se decorrido 10 dias da data fixada para a posse, o governador ou vice-governador, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, esse será declarado vago. Tá falando que eles vão tomar posse, o governador e o vice-governador vão tomar posse, tá? Mas se ele não tomar posse em 10 dias, números, bancas adoram número, tá? Já falei, guarda, vai anotando. Então ele vai tomar posse, a gente já viu que é 1º de janeiro. Eu vi um desses artigos aqui hoje, né? Se é 1º de janeiro, chegou dia 11 de janeiro e não tomou posse. Nem o governador e nem o vice, eles não foram lá. O que vai acontecer? O cargo tá vago, novas eleições. Não assumiu, ué. Ou, a não ser que tiver um motivo de força maior. Ele comeu muita feijoada na noite anterior, passou mal por exemplo, ele demorou. Igual o brasileiro, deixa pra última hora, né? Deixou lá, vou tomar posse só dia 9, tem 10 dias. Comeu muita feijoada e passou mal. Foi parar no hospital, tomar um soro na veia, um sorrisal. Aí não conseguiu tomar posse nos 10 dias. Aí tem um motivo de força maior, tem um atestado médico. Tá? Mas eu fiquei em casa passando mal, eu não tenho atestado. É problema seu. Comecei a provar que tá passando mal. Tá? Aí você tem que tomar cuidado. O governador e o vice-governador poderão que, tô no artigo 44. Tá acabando, até 46 só. Poderão, sem licença da Assembleia Legislativa, ausentar-se do Estado por período superior a 15 dias. E não poderão, sob pena de perda do cargo. Ou seja, se ele sair do Estado por mais de 15 dias, ele perde o cargo. A não ser se a Assembleia Legislativa permitir. Porque tem que dar um motivo. Por que você está saindo do Estado? Você está governando o Estado de São Paulo. O que você está fazendo em Minas? Comendo pão de queijo com goiabada? Mas você gostei tanto de pão de queijo, eu vou ficar aqui tirar uns 20 dias aqui. Não, ele precisa dar licença da Assembleia Legislativa para fazer isso. Você tem que dar um motivo porque está saindo do Estado. Tá? Sei lá, o presidente convocou todos os governadores para uma reunião lá no Brasília, porém essa reunião demorou mais do que devido e eles tiveram que ficar mais. É motivo. Tá? Tem que ter um motivo. O governador deverá residir na capital do estado. Sim, isso aqui, gente, é igual o presidente. É igual o prefeito. O prefeito tem que morar na cidade que ganhou na prefeitura. O prefeito da sua cidade não pode morar em outra cidade. Se ele mora, denuncia. Ele perde o cargo. O governador, mesma coisa, tem que morar na capital do seu estado. E o presidente tem que morar no Brasil. Então, a gente vai marcar aqui o governador. Ele reside na capital do estado de São Paulo. O governador e o vice-governador deverão, no ato da posse e no término do mandato, fazer declaração pública de bens. É isso aí que todo servidor público faz. Todo ano eu faço. As perguntas lá, as perguntas, o que você tem? O que você tinha? O que você comprou? Você tem casa agora? Quantos carros você tem? Quantos filhos? E pega o da sua vida inteira, você tem que declarar seus bens. Todo servidor público faz isso, o governador, o político são servidores públicos. Para não falar assim, ele entrou lá com Fusquinha e saiu lá do governo tendo uma Ferrari. O salário de governador dá para comprar Ferrari? Olha, pesquisa os salários do governador aí de São Paulo. Você vai ver que não é tão alto assim, não. Não dá para comprar uma Ferrari, não. Tá? Então, por isso a gente declara bem para saber se está estipulando demais. Mas provavelmente o cara não vai ser burro também comprar no nome dele, né? Gente, eu nem não tô falando do governador de São Paulo, não, tá? Tô falando geral. Geral. Eu não sei, porque eu não moro em São Paulo, então eu não posso nem falar como é que é o governador aí, que eu nem sei como é que é. Tá? Então não vai achando que é direto ou indireto pra ninguém, não. O governador e o vice-governador, eu tô falando, se caso tivesse um político que fosse fazer isso, tivesse roubando, ele não ia comprar a Ferrari no nome dele, tô falando, é só isso. O governador e o vice-governador deverão, no ato da posse e no término do mandato, fazer declaração de bens, já falei isso. Agora vamos para as questões, tá? Entendeu? Rapidinho, eu que demorei aqui nesses artigos, que eu fiquei explicando um por um. Agora que você já tem um resuminho deles, eu tenho certeza que esses novos artigos aqui, que deu uma página inteira, você consegue agora colocar isso aqui em um parágrafo.
não é? Questão número 1. O governador e o vice-governador do estado foram eleitos em uma eleição ocorrida no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, como previsto na Constituição Estadual. Assumiram seus cargos e prestaram compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a Constituição do Estado, observando as leis. No entanto, após um ano de mandato, o governador foi convidado para assumir um cargo em uma empresa estatal, o que configuraria um impedimento para exercício do cargo de governador. A gente já viu, realmente, o governador não pode assumir um cargo a não ser se for por concurso público. Aqui não falou que fez concurso público. Aí uma coisa que eu esqueci de falar aqui no vídeo. Quem quiser adquirir esse PDF aqui, eu não vou dar de graça dessa vez, porque é que nem concurso público. Vai lá, 90% não vai estudar para a prova, vai fazer a prova de qualquer jeito. E eu não estou aqui para ajudar essas pessoas. Eu vou colocar esse PDF aqui, vou cobrar 15 conto. Eu ia cobrar nada, eu ia estar de graça, mas eu fazia. Eu vou cobrar para mim 15 realzinho para ir atingir só aquela pessoa mesmo que quer realmente passar no concurso público. Eu não estou aqui para vender que nem os cursinhos, para ganhar dinheiro em cima disso, não. Tá? O objetivo de colocar um preço que eu sei que eu vou separar quem realmente quer passar no concurso, quem tá aqui de oba-bobo. Oba-oba, só assistindo a aula, achando que vai passar, tá? Não importa se você está estudando só com o material do YouTube, se você já tem um cursinho, tá? Isso aqui vai ser uma ótima revisão, que você vai ter questões de todos os seus artigos e o material enxuto com apenas a lei que vai cair no seu concurso. Só que isso aqui já dá para você passar na prova, te garanto. Com o material desse aqui, ó, você já vai acertar todas as questões de Constituição. Eu vou criar um material desse aqui de todas as leis que estão no edital, da Constituição Federal, Constituição Estadual. Eu acho que vai cair lá a lei de informações, né? Segurança da informação. Vou fazer um PDF de cada um desse aqui. É 15 reais, tá? 15 reais. Você vai ter aqui 70 questões, todas bonitinhas aqui, e toda a lei do seu concurso. Mas agora que eu já falei isso, vamos responder isso aqui. Já sabe que não pode ter que impedimento no exercício do cargo, né? Ele tem impedimento, ele não pode assumir o cargo na empresa e ser governador. Questão número 1 começa agora. De acordo com o texto da Constituição Estadual, o que deve ocorrer caso o governador assuma outro cargo na administração pública, direta ou indireta? Então, a gente já sabe, o governador não pode assumir cargo público. O governador poderá acumular os dois cargos? Não, não pode. Então, eu vou até riscar isso aqui, ó. Essa não pode. O governador poderá assumir um novo cargo? Não, já sabe que não pode assumir. O governador deverá pedir licença da Assembleia para assumir. Não pode assumir. Ele pode assim. Ele larga o cargo de governador e não vai assumir se quiser assumir. O governador perderá o mandato se assumir outro cargo na administração pública, exceto no caso de concurso público. E esse aqui é o nosso gabarito. Mas por que a gente acertou tão rápido essa questão número 1? Porque a gente leu a lei primeiro. Toda questão que vai cair na sua prova foi tirada no artigo de lei. Por isso, para cada artigo, eu te mostrei como achar o que o artigo queria falar. Depois que você fez isso, você decorou que lá, mamão com açúcar, você vai gabaritar na hora dessa prova. Acertou a primeira questão. Tá vendo? Questão segunda. O vice-governador, além de suas atribuições regulares, foi convocado pelo governador para assumir uma missão especial. A gente já viu lá em cima. O vice serve para quê? Ou vai substituir o governador. O vice substitui o governador quando ele não pode ir, tá de caganeira. Ou o vice é convocado pelo governador para missão especial, na qual ele representará o Estado em uma reunião de cúpula com outros governadores. Agora a gente descobriu o que é missão especial, tá vendo? Nessa situação, o vice-governador auxiliará o governador em questões de interesse do Estado durante o evento. Questão 2. De acordo com a Constituição Estadual, ou seja, do Estado de São Paulo, como é definida a atuação do vice-governador quando convocado para missões especiais?
Não pode ser convocado? A gente já viu lá em cima que ele pode. Para missão especial, ele pode. Pode ser convocado para missões especiais pelo governador, mas não tem atribuições específicas. Pá, peraí. Você convocou alguém para ir numa reunião com a cúpula, com outros governadores, mas ele não tem uma missão, ele não pode fazer nada. Ele só está lá de espantalho? Não, tem nada a ver com isso, não. O vice-governador pode ser convocado para missões especiais pelo governador. E nessas ocasiões, ele auxiliará o governador em questões de interesse. Opa, peraí, subi demais. Ele auxiliará o governador em questões de interesse do Estado. Parece estar certa. O vice-governador pode ser convocado para missões especiais pelo governador, mas apenas, olha a palavrinha apenas aqui, que para representar o Estado em eventos protocolar. Não. Quando tiver apenas, gente, a maioria das questões com apenas está errada. Por isso que você estiver lendo artigo por artigo antes de resolver questões, se tiver algum artigo com apenas, dá vários asteriscos nele, provavelmente vai estar no seu concurso. Porque a banca já sabe. Tem apenas na alternativa, está errada. Mas se ela encontrar um artigo que tem apenas, que deixa uma questão certa, ela sabe que vai eliminar vários candidatos que já decorou que está errado. Tá? Então, nosso gabarito aqui, letra C. 3. O mandato do governador e do vice-governador terminará em 30 de dezembro de um determinado ano. Nesse mesmo dia, ocorrerá a posse dos novos governador e vice-governador. Ah, tá. Novos porque são dois. Eleitos previamente. No entanto, após a eleição, o governador eleito faleceu antes de tomar posse. É uma questão muito boa, né? Por quê? O que acontece quando o governador está com diarreia? O vice assume o lugar dele. A gente viu que quando o governador está diarreia e o vice foi baleado. Então, o do tribunal lá vai assumir, que a gente já viu lá em cima. Duas pessoas lá vão assumir, que a gente já leu aqui em cima, não lembro na onde, mas não. Quem vai assumir? O presidente da Assembleia Legislativa está aqui em cima. E o presidente do Tribunal de Justiça. Essas pessoas sim. Porém, aqui aconteceu uma coisa bem intrigante, uma pegadinha ótima ao concurso. Por quê? Ocorrerá a posse dos novos governadores eleitos. No entanto, após a eleição, faleceu antes de tomar posse. Se ele não tomou posse, ele não é governador. O Jardel passou no concurso do tribunal, ou concurso da polícia. Tá, passou. Mas aí eu fui andar na rua, fui assaltado e levei um tiro. Eu virei PM por causa disso? Não virei PM. Porque eu não assinei a posse. Se eu tivesse lá assinado a posse e depois saído na rua e levado um tiro, aí foi um PM que morreu. Mas o Jardel, antes de assinar a posse, ele não é PM. Então o governador, antes de tomar posse, ele não é governador. Ele não é governador. Então, se você não é governador, você também não tem vice. Se você não tem vice, não tem tribunal que vai assumir o lugar do seu vice, porque você não existe seu vice, porque como é que vai ser vice de alguém que não existe também governador? Olha a pegadinha, a maldade dessa banca aqui, tá? O que deve ocorrer nessa situação? De acordo com a Constituição Estadual, o vice-governador eleito assume... Não existe vice, ele não toma posse. O presidente da Assembleia Legislativa assume o cargo. Não, porque o presidente da Assembleia assume realmente quando existe um vice. Mas se não tem vice para ele assumir, no lugar dele, o presidente da Assembleia Legislativa assume o cargo de governador e deve convocar novas eleições. Deixa eu apagar isso aqui, alguma coisa errada. O vice-governador eleito assume... Não, o vice não pode assumir. Então vai ter que ser... vice-eleito assume, vice-eleito assume. Eu cortei que não existe vice. Mas como aqui? Então realmente parece que vai ser o presidente que vai assumir. Presidente da Assembleia Legislativa assume o cargo. Até aqui está igualzinho os dois, de governador, até realizar uma nova eleição. E deve convocar novas eleições em 90 dias. Onde que eu tirei isso aqui? Você lembra que eu te falei que sempre números a banca cobra? Eu lembrei do número 90. Não colhi 90 aqui, eu lembrei que é em cima que a gente leu 90 dias.
Olha só, hoje a gente leu 90 dias aqui. 90 dias. Quando sempre que for convocar missões especiais. Em caso de impedimento, o governador e o vice-governador, vacância respectivo cargo, serão suscetíveis, chamada. Aqui, ó, 90 dias. Ó, vagando os cargos de governador e vice. Você lembra que eu falei quando eu estava lendo no artigo 41? Eu falei, se está vagando os cargos, os dois morreu. Morreu os dois. Vai ter que fazer uma nova eleição em 90 dias. Tá? E quem vai assumir? Parece que é o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça. Por que vai sumir? Porque ele assume, esses dois aqui assumem quando não tem governador e nem vice. O vice só vai sumir se tiver governador. Então, nosso gabarito aqui, ó, nessa não, é a letra C. Eleições em 90 dias. Eu falei, eleições, números, a banca adora números. Guarde os artigos com número. 4. Lembrando, PDF, esse PDF aqui, ó, já tá ótimo PDF, hein? R$15 só, 72 questões. Todos os artigos estão aqui. Todos que pediram no seu edital, já mastigadinho, já tirei bonitinho. Já tá aqui, igualzinho tá aqui, tá legal? Tá vendo esse número que tá aparecendo na tela aí, ó? Esse WhatsApp? Pode mandar um WhatsApp nele e falar lá, tá? Provavelmente ou vai ser eu que vou estar aí lá atendendo vocês, ou vai ser alguém da minha equipe, tá? Chega já mandando mensagem lá, ó. Jardel falou que o PDF tá R$15, Constituição do Estado de São Paulo. E tem outros, e Jardel tá criando aqui outros PDF, tá? Vai ser desse jeitinho, R$15, porque eu só quero aquela pessoa que realmente vai fazer o concurso comprar. Se eu deixar de graça aqui, eu tenho certeza que um monte de gente vai baixar esse troço e nem vai fazer a prova, ou vai fazer por fazer. Eu não quero isso. Eu quero apenas quem realmente está dedicado. Eu quero você com esse PDF apenas. Porque se você não tivesse dedicado, não estaria assistindo esse vídeo até agora. Mais meia hora de vídeo, ó. Gente, essa é a questão número 4 sumiu aí, que eu acabei anulando essa questão. Não temos mais a questão número 4, tá legal? O gabarito não estava batendo. Vamos agora então para a questão número 5. O governador do estado precisou se ausentar por um período superior a 15 dias, devido à missão oficial em outro país. Antes de sua viagem, ele solicitou licença da Assembleia Legislativa, apresentando a motivação, o roteiro da viagem e a previsão de gastos. Quando a gente estava lendo os artigos, a gente já viu isso aqui. O governador não pode se ausentar mais do que 15 dias, senão ele perde o cargo dele. A não ser que ele tenha uma licença da Assembleia Legislativa. Tá? Isso a gente já estava lá no artigo. 5. De acordo com a Constituição Estadual, qual é o prazo máximo para que o governador possa se ausentar do Estado sem perder o cargo? Gente, que doideira. Aqui em cima já respondeu. Tá? Quem prestou atenção ou não da prova, muita gente não deve ter prestado atenção, porque lê correndo, mas aqui em cima já está falando, ó. Precisou se ausentar... Ah, não, aqui em cima só falou que ele precisou se ausentar por um período de 15 dias. E aqui pediu que qual é o prazo máximo para o governador possa se ausentar. É 15 dias mesmo, coincidência então. O governador pode se ausentar do estado por um período indeterminado. Não, 15 dias. Então já vou cortar isso aqui. O governador pode se ausentar do estado por até 15 dias consecutivos, sem que isso afete o seu cargo. Sim, mais do que 15 dias que não pode. O governador pode se ausentar do estado até 30 dias? Não. O governador pode se ausentar do estado até 60 dias? Não. O que a gente sabe? O governador está lá, ele pode sair do estado até 15 dias. Legal. Passou de 15 dias, perdeu o cargo. A não ser se tiver uma licença da Assembleia Legislativa. Deu para pegar agora? Deu para guardar? Tá vendo que você vai gabaritar todas as questões? Temos aqui questões de todos os artigos. Tá? Todos os artigos, lembrando, com R$15 você tem esse PDF com 70 questões aí para ler, rever, anotar, fazer o que você quiser com ele. É lógico, eu não vou corrigir as 70 questões aqui hoje. Tá? Então, se você quer ter as 70 questões, R$15 só me chamar aí. Tá? O WhatsApp tá aparecendo na tela aí.
Ou entre diretamente no site, você vai conseguir comprar diretamente no site. Qual é o prazo de mandato do governador do estado, conforme previsto na Constituição? Isso eu falei lá em cima, números. Bancas adoram número. 4 anos. Governador fica 4 anos, presidente fica 4 anos, prefeito fica 4 anos. Vamos começar a guardar isso. Essa tá bem fácil, essa aqui é uma questão daquela que vocês colocam para ninguém zerar a prova. Em que data ocorre a posse do governador e do vice? Números, eu falei, números. Caiu lá em cima, tá? Primeiro domingo de janeiro, último domingo de dezembro, primeiro domingo de outubro, último domingo de outubro, tá tudo errado? Pelo que eu li lá em cima, é 1º de janeiro, não é? Primeiro domingo de janeiro. Vamos dar uma lida lá em cima? Tá com dúvida? É assim que a gente aprende. Por isso que é bom você ter a lei e ter a questão junto. Porque toda vez que você estiver com dificuldade, toda vez que você for voltar aqui em cima, você tá lendo de novo. Você tá aprendendo. Assim que a gente aprende, vai e volta, vai e volta. Ó, a posse. Ó, a eleição será no primeiro domingo de outubro. O segundo turno será no último domingo de outubro. 1º de janeiro do ano subsequente será a posse. A posse, 1º de janeiro. Primeiro turno, primeiro domingo, e segundo turno, último domingo. E que pediu na questão número 7? Pediu a posse. É 1º de janeiro. Não é primeiro domingo de janeiro, não. Deixa eu ver o gabarito. 7. Primeiro domingo, não. É 1º de janeiro. Corta o domingo. Um errinho aqui, tá? Não é primeiro domingo, não. É 1º de janeiro. Aqui em cima não falou domingo mesmo, não, né? E aposto que é em 1º de janeiro do ano subsequente observado, quanto mais disposto no artigo 37. A não ser que esse artigo 37 fala que 1º de janeiro sempre vai dar no domingo, que eu duvido. Tá? Então, aqui tem um errinho aqui, ó, que eu vou corrigir o PDF antes de mandar para vocês, tá? 1º de janeiro. Quem substituirá o governador em caso de impedimento? Ou sucederá o cargo em caso de vacância? Então, o que é impedimento? Ó, sai o governador, quem vai substituir ele? O vice. O presidente da Assembleia Legislativa. Né? Ó, quem substituirá o governador em caso de impedimento ou em caso de vacância? O governador geralmente é o vice-governador. Como não tem vice para marcar, a gente marca quem vai ficar no lugar do vice. Então quer dizer que o vice também não pôde. Não tem nem governador nem vice, então vai ser o presidente. É uma pegadinha ótima aqui também, porque todo mundo guardou. Ah, sai o governador, a gente coloca o vice. Opa, é o vice mesmo. Só que não tem vice para marcar, então você já pressupõe que o vice também não pôde assumir. Então você vai para a próxima pessoa. Quais são as proibições impostas ao governador e ao vice-governador de acordo com a Constituição Estadual? Quais são as proibições impostas? Proibições ao governador. Ausentar do Estado um período superior a 15 dias sem licença. Aqui, ó. Aí já fez uma questão sobre, tá vendo? Uma outra maneira de perguntar. Lá em cima perguntou quantos dias que ele pode ficar sem perder o cargo. Até 15 dias. Aqui falou que, o que é proibido para ele? Ficar mais do que 15 dias fora. Então, tá vendo? Para o mesmo artigo teve mais de uma questão. Por quê? 9 artigos, 15 questões. Então vai repetir mesmo para a gente ver maneiras diferentes de perguntar a mesma coisa. Quais autoridades devem tomar posse perante a Assembleia Legislativa e prestar compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a do Estado? Ah, tá. Quem que vai cumprir a Constituição Federal e a do Estado? O governador e o vice-governador. O presidente, você viu, quando fala de presidente da Assembleia, ele que vai assumir caso não tenha. Caso morreu o governador, deu piriri neles, alguma coisa aconteceu e não pode. Aí ele assume. Só para isso serve. Tá? Agora,
A gente viu umas questões aqui muito bacanas de múltipla escolha, igual vai ter nessa prova. Mas esse outro tipo de questão aqui também vai te ajudar a memorizar esses artigos. Ó, o poder executivo é exercido pelo quem? Prefeito? Presidente? Quem que é o poder executivo? Eu falei, executivo é o presidente, é o governador, é o prefeito. E a gente está falando aqui de Estado, sido pelo mandato de 4 anos, podendo ser reeleito para um único período subsequente estabelecido na Constituição Federal. Aqui poderia ser o governador, poderia ser o presidente, poderia... Como a gente está falando de um concurso no nível estadual, a resposta provavelmente será governador. Só que não deixou bem claro isso aqui não, mas como a gente está estudando sobre governador, é governador. O vice-governador, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o governador sempre que for convocado para que a gente convoca o vice-governador? Ó, tá aqui, ó. Missões especiais. O governador, sempre que for ele convocado a missões especiais. Então, o vice será convocado para missões especiais. Por isso a gente guarda bastante artigo. Por isso que é bom ter a lei pertinho dos seus artigos, das suas questões. Pra você tirar dúvida, não, você vai tirar dúvida. Não é no Google, não é caçando a aula lá do cursinho pra você assistir 1 milhão de aulas pra você encontrar a resposta, não. É a lei. Tudo que você precisa para responder as questões está aqui, ó, nesses 9 artigos. Então aqui, missão especial 13. Em caso de impedimento do governador e do vice-governador ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício do governância o presidente da Assembleia e o presidente do Tribunal de Justiça. A gente já viu isso aqui várias vezes lá em cima. Né? Declarado inconstitucional em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, o prazo para realizar a eleição do governador e vice-governador em caso de vacância dos cargos será de 90 dias. Se não tem governador, não tem vice-governador, vai assumir o presidente da Assembleia. E até 90 dias vai ter uma nova eleição. O governador e o vice-governador não poderão, sem licença da Assembleia, ausentar-se do Estado um período superior a 15 dias por perda do cargo. Tá vendo, gente? Deu pra gente aqui, olha, decorar esses novos artigos aqui só com essa aula? Eu quero que você decore tudo isso aqui. Acabou as questões só daquele cargo, né? Aqui porque logo embaixo tem o gabarito de todas. Tá vendo? Eu anulei a questão número 4 que eu falei para vocês, tirei ela. Deixei um espacinho para você fazer alguma anotação, caso você queira, sobre o que a gente falou aqui em cima. Tá? E aqui embaixo já começou a seção 2. A seção 2 só fala sobre o governador. Ó. Tem toda a seção 2 aqui. Ó, eu também separei uns 10 artiguinhos só. Não, tem um pouquinho mais. Vai do 47 a 53. 47, 48, 45. São 6 artigos, então só. Pouco menos, né? Tem mais texto, mas menos. E já tem questões. Só aqui, ó. Tem mais o quê? Mais 10 questões de 6 artigos. Tem mais questões do que artigo. Quando terminar esse PDF, você já vai ter decorado toda a Constituição do Estado de São Paulo, tá? Eu estou tentando te ajudar com um PDF desse aqui. Um curso para... Eu estou fazendo para a Polícia de São Paulo. Uns R$400 que o pessoal está cobrando aí. Sim, porque vai ter um PDF desse aqui, ó, para todas as matérias. Além das videoaulas, além dos mapas mentais, além dos simulados, ou seja, o pessoal ia cobrar uns R$400. Eu estou te oferecendo isso aqui tudo aqui, ó, 72 questões, todos os artigos de todo o edital por R$15. Quem quiser, basta me chamar aqui, tá? Na próxima aula, porque já tá grande demais essa aula aqui. Eu tô aqui no Poder Executivo até agora. Se eu fosse falar de cada um desse aqui, eu ia demorar um tempão, mas você fazendo em casa sozinho, tenho certeza que vai ser muito mais rápido agora. Você não precisa de mim.
Você tem a lei, você tem as questões e você tem o gabarito. Tá legal? Então na próxima aula eu falarei então da Lei de Acesso à Informação, que também vai cair no seu concurso, não é verdade? Então, vou estar esperando você até a nossa próxima aula. E conte comigo, quero saber aí, você está estudando como? Só com aulas gratuitas do YouTube? Se você já tem um cursinho, se tiver um cursinho também, isso aqui, ó, vai casar com seu cursinho, vai ser uma revisão excelente para você, tá? Você está estudando sozinho, pelo YouTube, com materiais gratuitos, pelo um cursinho? Deixa nos comentários aí. Eu quero saber a opinião de cada um de vocês. E se gostou também dessa aula ou se não gostou, o que você quer que muda para a próxima aula? Eu começo direto nas questões, eu continuo do jeito que está aqui, lendo os artigos e as questões. O que você decide? Porque nesse canal aqui quem manda é você.